E o jovem goleiro Felipe Longo, que terá a missão de substituir o paredão Hugo Souza no clássico contra o Santos, está simplesmente voando nos trabalhos no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. Tem informação que garante que tem um clube turco de olho no atacante Memphis, visando a próxima temporada. E finalmente o meia argentino Rodrigo Garro está recuperado e voltou a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre retorno do meia argentino Rodrigo Garro. Finalmente, após pouco mais de um mês, o Garro está de volta a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. O Corinthians ganhou um importante reforço para o clássico contra o Santos, Rodrigo Garro. Garro que está de fora desde o dia 13 de setembro, que na verdade o Corinthians foi até o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense, jogo pelo Campeonato Brasileiro. E durante o aquecimento, o Garro acabou sentindo a panturrilha, foi retirado do jogo. Posteriormente, realizou exames de imagens e acabou tendo diagnosticado uma lesão de grau 2 no músculo da panturrilha direita. O Garro, então, vinha fazendo tratamento, perdeu os últimos 5 jogos do Timão e para o clássico contra o Santos na Vila Belmiro, Corinthians confirmou, o Garro está na lista dos relacionados. Então, pouco mais de um mês depois de ele ter sofrido essa lesão, o Garro, que tinha um prazo estipulado de recuperação de 4 a 6 semanas, está de volta e se tornou reforço do treinador para o treinador Dorival Júnior para o clássico contra o Santos, que acontecerá na quarta-feira, amanhã, dia 15 de outubro, na Vila Belmiro. Retorno importantíssimo para o Dorival Júnior. Minha opinião quanto ao retorno do Garro é a seguinte, muito importante. Dorival ganhou um excelente reforço, Dorival ganhou um ótimo reforço. Estamos falando mesmo de um Rodrigo Garro que esteja sofrendo nessa temporada 2025, o Garro que podemos colocar aí que ele ficou de fora de praticamente metade dos jogos do Corinthians, mas sabemos a importância que o Garro tem para o elenco. Garro que hoje é um dos principais jogadores que o Dorival Júnior tem, Garro que é um dos principais jogadores do atual elenco do Corinthians, se machucou no dia 13 de setembro, mas agora está recuperado e é um importante reforço para o Dorival Júnior. Garro que ficou fora no início da temporada, tratando o joelho, precisou ir até para fora do país para tratar o joelho, acabou ficando com um jejum sem marcar gols, só que mesmo assim é um jogador importante. Então, ótimo o retorno dele, um excelente reforço que o Dorival ganha. Provavelmente ele vai começar o clássico contra o Santos no banco de reservas, mas deverá entrar no decorrer da partida, absolutamente dependendo da necessidade que a partida impor. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, pois tem jornalista que garante que clube turco quer levar o atacante holandês no final dessa temporada. O Memphis jogou alguns minutos na vitória do Corinthians sobre o Mirassol no sábado, dia 4 de outubro. Após essa partida, ele foi para os compromissos com a seleção da Holanda, foi muito importante, fez gol, deu assistência, está voltando para o clássico contra o Santos. Ele ainda será avaliado se vai jogar esse clássico da quarta-feira, dia 15. O Memphis, eu informei para vocês mais cedo que tem informação que garante que a diretoria do Timão está se movimentando nos bastidores para renovar o contrato dele. Mas também tem informação de jornalista que garante que o Fenerbahçe da Turquia está de olho no jogador e pode fazer uma proposta para levá-lo para a temporada que vem. Quem garante isso é o jornalista Cosme Rimoli. Vamos para as palavras dele. O Fenerbahçe está interessado. O técnico Domenico Tedesco quer um líder, mas só que a janela é no final do ano. O passe do Memphis é muito barato, 10 milhões de euros, aproximadamente 62 milhões de reais. Se ele sair, fica 50% para o Corinthians.
O Memphis sai, se ele quiser, em dezembro. Então, pelas palavras do Cosme Rimoli, o Fenerbahçe da Turquia está interessado no atacante Memphis, que seria um pedido do treinador da equipe. Lembrando que o Memphis tem contrato com o Corinthians até julho do ano que vem. O Memphis tem uma multa rescisória de aproximadamente 62 milhões de reais. Pelas informações, 50% que ficaria para o Corinthians, então estaríamos falando de 31 milhões de reais, caso o Memphis realmente saísse, caso realmente ele fosse comprado pelo Fenerbahçe. Mas ainda temos alguns meses até o final dessa temporada, até acompanharmos se algo em relação a isso vai se concretizar. Minha opinião quanto a essa informação que o Fenerbahçe está de olho no Memphis é a seguinte: não é a primeira vez que recebemos informações que o Fenerbahçe quer contratar o Memphis. Há alguns meses atrás também tivemos algumas informações relacionadas a isso. Fato é que quanto mais o Memphis se destaca pela sua seleção, absolutamente que ele acaba despertando interesses de várias equipes. Estamos falando de um jogador que no Corinthians há alguns meses vem tendo algumas dificuldades. Por exemplo, ele jogou alguns minutos contra o Mirassol, só que esse jogo foi dia 4 de outubro. A última vez que ele havia entrado em campo havia sido no dia 10 de setembro, na vitória sobre o Atlético Paranaense, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Então é um Memphis que dentro do Corinthians nos últimos meses ele está devendo, mas pela sua seleção ele vem progredindo cada vez mais. Então temos ainda alguns meses até o final dessa temporada. Tem jornalista dizendo que o Corinthians quer renovar com o Memphis e tem jornalista dizendo que o Fenerbahçe quer levar o jogador. Então, vamos aguardar o final dessa temporada para vermos o que realmente vai acontecer. O Memphis hoje divide opiniões. Há quem queira que realmente ele saia para o Fenerbahçe e há quem queira que o jogador fique por ser uma peça muito importante. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar a vocês sobre quem terá a missão de substituir o paredão Hugo Souza no clássico da quarta-feira, dia 15 de outubro, contra a equipe do Santos. Estou falando do jovem goleiro Felipe Longo. Felipe Longo vem recebendo uma atenção especial desde o retorno aos trabalhos na semana passada e ele vem se destacando, está impressionando o Dorival e sua comissão técnica, passando muita confiança aos companheiros. Felipe Longo simplesmente está voando nos trabalhos do CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians terá uma estreia amanhã, quarta-feira, 15 de outubro, no clássico contra o Santos. O jovem goleiro de apenas 20 anos, Felipe Longo, fará a sua estreia entre os profissionais do Corinthians. Felipe Longo, que desde o mês de julho ganhou a condição de reserva imediato do Hugo Souza, desde que o Dorival Júnior decidiu tirar o Matheus Donelli dos jogos oficiais. O Matheus Donelli segue treinando normalmente com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava, não foi afastado do grupo, mas não é relacionado para jogos desde o mês de julho. Depois disso, como eu disse, Felipe Longo passou a ser o reserva imediato do Hugo Souza e estava vivendo a expectativa de fazer a sua estreia pelos profissionais do Corinthians. E essa estreia acontecerá quarta-feira, dia 15, no clássico contra o Santos. O Hugo, no jogo contra a equipe do Mirassol, tomou o terceiro cartão amarelo e absolutamente que não daria tempo dele chegar, porque ele está no Japão com a seleção brasileira. Então, definido, Felipe Longo será o titular. O Corinthians depois jogou contra o Mirassol, tivemos 3 dias de descanso. O grupo retornou na quarta-feira, dia 8, e desde então, alguns trabalhos especiais estão acontecendo com o Felipe Longo, absolutamente uma preparação para a estreia dele entre os profissionais. E o Felipe Longo simplesmente está voando nos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. O Felipe Longo está, como eu disse, tendo uma atenção especial. Ele está simplesmente encantando o Dorival Júnior, sua comissão técnica, e passando muita confiança aos companheiros. Então, para quem de repente tem alguma dúvida em relação ao jogador, primeiramente, nós torcemos muito por ele e ele tem correspondido e muito. Não é à toa que ganhou a condição de reserva imediato do Hugo Souza. Então, Felipe Longo está simplesmente voando nos trabalhos e
como eu disse, muita confiança de todo o grupo em relação ao jogador que fará sua estreia entre os profissionais no clássico contra o Santos. A minha opinião, quanto ao Felipe Longo estar voando nos trabalhos do dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jovem jogador que é muito dedicado. Felipe Longo é muito esforçado nos treinos e agora vai ter a sua primeira oportunidade entre os profissionais. O Felipe Longo é um goleiro muito capacitado. Ele foi convocado para o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira da categoria, mas o Corinthians acabou barrando a ida dele, já imaginando que chegaríamos nesse momento, que o Hugo Souza não iria jogar contra a equipe do Santos, então o jogador acabou permanecendo para poder fazer a sua estreia entre os profissionais. No início do ano, o Felipe Longo se destacou e muito com a seleção sub-20 no Sul-Americano, então é um jogador que já tem a sua experiência, mas claro, ainda não tem experiência entre os profissionais do Timão, então devido a isso, o Felipe Longo acabou recebendo uma atenção especial nesses últimos treinamentos e simplesmente acabou correspondendo e muita tranquilidade, um goleiro muito seguro. Como eu disse, Felipe Longo voando nos treinos e encantando o Dorival, sua comissão e muita confiança aos companheiros. Eu particularmente vou torcer muito para que dê tudo certo para o Felipe Longo, que ele tenha a melhor apresentação possível, não tome gol, que faça algumas boas defesas, e eu particularmente confio muito no Felipe Longo, acredito que ele dará muito certo, vai corresponder, vai muito bem nesse jogo contra o Santos, e acredito que daqui para frente será só progresso, é um grande jogador. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, retorno do Rodrigo Garro, considera um ótimo reforço para o Dorival. E sobre essa informação que tem clube turco de olho no Memphis, será que realmente tem chance do Memphis sair no final dessa temporada? E quanto ao Felipe Longo, substituto do Hugo Souza, está voando nos treinos, vocês estão confiantes que o Felipe Longo terá um grande desempenho contra o Santos? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!